Durante o período regencial, a crise política no Brasil se agravou, gerando várias revoltas. Esse período teve seu fim com o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, realizado no dia 23 de julho de 1840, surgiu como uma necessidade para garantir a ordem social e política no Brasil. O golpe se refere à antecipação da coroação de Dom Pedro II no trono do Império Brasileiro, quando Dom Pedro II tinha apenas 13 anos de idade. O golpe mobilizou a população e grupos políticos em favor da alteração da Constituição de 1824, que previa a coroação de Dom Pedro II aos 18 anos de idade. O principal grupo envolvido neste movimento foi o Grupo da Maioridade, um grupo formado de liberais, fundado por Antônio Carlos de Andrada e Silva, no ano de 1840. As ideias de Antônio Carlos ganharam força na imprensa e conseguiu o apoio popular. Acreditava-se que, com o imperador no poder, a centralização do poder seria recuperada, a crise política poderia ser sanada e as revoltas que aconteciam no Brasil poderiam ser detidas. A mobilização conseguiu alcançar o Senado e a Câmara, e os liberais apresentaram o projeto de declaração de maioridade à Assembleia Geral. Apesar de o governo regencial ter tentado resistir em favor da Constituição de 1824, Dom Pedro II concordou em assumir o trono. Com a aprovação da declaração, Dom Pedro II prestou juramento à Assembleia Geral no dia 23 de junho de 1840 e com isso tornou-se maior de idade, sendo considerado apto para se tornar imperador. Brasileiros. A Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo desta capital, convencidas de que com este desejo está de acordo o de todo o Império, para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor o exercício dos poderes que, pela Constituição lhe competem, houve por bem, por tão poderosos motivos, declararam em maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes, como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros. Estão convertidas em realidades as esperanças da nação, uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício. Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro oficialmente no ano de 1840, em virtude do golpe de maioridade encabeçado pelos políticos liberais, que permitiram a coroação de Dom Pedro II mesmo sem atingir a idade mínima, exigida pela Constituição de 1824. Com a acessão de Dom Pedro II ao trono, o poder moderador poderia ser novamente exercido, o que consolidava a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. Nos primeiros anos de reinado, Dom Pedro II tratou de consolidar o seu poder e conter as disputas políticas entre os políticos liberais e conservadores. O imperador implantou um modelo conhecido por parlamentarismo às avessas, um sistema vigente que alternava a chefia do poder executivo entre os partidos liberal e conservador, baseados na escolha do poder moderador, o que reduziu um pouco os conflitos. No Brasil, existia uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador poderia interferir na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Se um primeiro-ministro fosse eleito e não agradasse o imperador, o mesmo poderia destituir o primeiro-ministro, e se a Câmara tomasse medidas que não fossem do agrado de Dom Pedro II, ele poderia dissolvê-la. Durante o período imperial, o café começou a ser exportado de forma mais intensa. A cafeicultura foi implantada na região do Paraíba.
as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, e também no Oeste Paulista, São Paulo, e na Zona da Mata, Minas Gerais, sendo um produto que trouxe bastante lucro aos cafeicultores. A mão de obra utilizada para o cultivo do café e de outros produtos era escrava. Com o êxito da cafeicultura, houve um aumento na compra de escravos para o Vale do Paraíba. Além do café, o Brasil produzia em menor escala o açúcar, a exploração do ouro e outras atividades econômicas secundárias. Havia também projetos de investimento em outros ramos econômicos, como por exemplo a indústria. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi pioneiro na indústria, buscou meios para desenvolver a indústria no Brasil na construção de ferrovias. As ferrovias eram muito utilizadas no transporte do café até o Porto de Santos, onde o café seria exportado para a Europa. A escravidão no Brasil iniciou desde 1500 com a chegada dos portugueses. Inicialmente tentou-se escravizar os índios nativos do novo território, mas a escravidão dos africanos foi que vigorou por muito tempo. Durante todo o período do governo imperial, foi utilizada a mão de obra escrava. Em meados do século XIX, com a chegada dos imigrantes, aos poucos foi substituindo o trabalho dos escravos. No segundo reinado, a abolição da escravidão foi amplamente discutida por intelectuais, políticos e jornalistas em jornais, em praça pública e discursos no parlamento. Foram aprovadas leis pelo parlamento brasileiro que gradativamente acabaram com a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz foi elaborada pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, promulgada no dia 4 de setembro de 1850, proibindo o tráfico de escravos no Brasil. Contudo, essa lei demorou para ter o resultado esperado, pois acontecia o deslocamento de escravos no território brasileiro, que eram vendidos para os senhores das lavouras de café. A Lei do Ventre Livre foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco e sancionada pela Princesa Isabel no dia 28 de setembro de 1871. Essa lei concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Porém, enquanto os filhos de escravos não completassem 21 anos de idade, estavam sob tutela e trabalhando para o seu senhor. A Lei do Sexagenário, apresentada no Parlamento pelo senador e ministro Manuel Pinto de Souza Dantas, dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Contudo, eram poucos os escravos que conseguiam chegar a essa idade. A Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, porém sem diretrizes para inserir o escravo liberto na sociedade. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. A abolição dos escravos no Brasil foi um dos fatores que determinaram a queda do Império Brasileiro em 1889. O imperador Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeicultores, pois tiveram que libertar seus escravos após a Lei Áurea e não receberam nenhuma indenização por parte do governo. A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 a 1870, foi um conflito causado pelo choque de interesses entre Brasil, Argentina e Uruguai, com o governo do Paraguai, e foi iniciado a partir de 2 atos de agressão realizados pelo Paraguai: o aprisionamento da embarcação Marquês de Olinda e a invasão da província do Mato Grosso. Nessa guerra, Argentina, Brasil e Uruguai montaram a Tríplice Aliança, lutando contra o Paraguai, que nesse período era governado por Francisco Solano Lopes.
O Brasil saiu vitorioso do conflito, mas as consequências da guerra para a economia do Brasil e para a monarquia foram desastrosas. O endividamento externo para custear as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai provocou uma crise econômica que gerou um determinante para o fim do Império. A monarquia no Brasil chegou ao fim em virtude do desgaste da monarquia com os interesses da elite política e econômica do país. O enfraquecimento da monarquia se consolidou com o rompimento com o afastamento entre a Igreja Católica e o Estado, o afastamento entre o Exército e o Estado em virtude de demandas não atendidas e o afastamento entre os escravistas e o Estado. O Exército estava insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai. A influência dos ideais positivistas e a insatisfação com a baixa valorização dos militares foram os grandes motivos que os levaram a conspirar contra a monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. No dia 17 de novembro, Dom Pedro II, juntamente com sua família, exilou-se na Europa. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!